Hello, pessoas! Hoje eu estou tentando fazer uma coisa diferente. Eu sempre tive uma ideia de conversar com as pessoas sobre sketchbooks de um jeito diferente, porque toda vez que eu vejo alguém falar sobre sketchbooks, eu vejo as pessoas falarem só de sketchbooks incríveis, lindíssimos, sketchbooks que as pessoas têm orgulho, sabe? Coisas super lindas. E hoje eu decidi falar de sketchbooks feios. Eu acho que se não tivesse toda essa obsessão em torno de sketchbooks, talvez as pessoas não cobrassem tão caro no sketchbook, porque o sketchbook é nada mais nada menos do que uma coisa para estudar. E eu acho que criam no artista uma expectativa de que ele tem que fazer coisas incríveis nos sketchbooks, que são os cadernos de desenho, só que com palavra chique. Criam no artista essa expectativa de que cada página tem que ser uma obra-prima, porque depois, quando a gente ficar famoso, coisa que nunca acontece, a gente vai vender por 900 milhões de reais. Sketchbook é só pra estudo, gente. Esse aqui é um dos meus primeiros sketchbooks e ele é horrível. Ele não é bonito e eu estou falando sério. Não é que eu vou abrir a página e vai estar super incrível. Se vocês ouvirem barulho, é a minha gata que tá com satanás hoje. Então, eu peguei os meus sketchbooks do fundo, né, do baú, e eu achei esses que são bem do inicinho, há uns 10 anos atrás. A câmera pode sacudir um pouquinho. A vida é assim. E eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos meus primeiros. E é muito engraçado porque eu tinha muito menos autocrítica. E eu desenhava muito mais naquela época, porque eu não tava esperando que cada coisa que eu fosse fazer fosse uma obra-prima. Esse daqui... Aqui eu tive uma obsessão com White Stripes. Então eu ficava fazendo I cut like a buffalo. Quem conhece White Stripes entende. Eu não deixava nenhum espaço nos papéis, porque eu gostava de aproveitar todo o espaço. Hoje em dia eu deixo vários sketchbooks em branco e aí depois volto pra eles. O meu último sketchbook que eu vou mostrar pra vocês foi exatamente o caso desses, e vocês vão perceber pela diferença de traço. Eu gostava de... Eu tentava fazer muitas rachuras, né, esses tracinhos assim, porque eu li Robert Crumb. Todo mundo que lê Robert Crumb tem uma fase de rachuras, eu acho. Eu tentava fazer algumas... Enfim, algumas coisas meio de misturar texturas. E não ficava bonito, né? Vamos combinar. Mas eu tenho muito orgulho desses desenhinhos, porque eles evoluíram. Isso eu tentando fazer expressões faciais também. Tentando usar canetas Copic, né? Aquarela, com achura. E sketchbook não é pra ser bonito. Aqui é coisas eu tentando desenhar como o Will Eisner. Porque acontece várias vezes aqui. Aparece eu tentando desenhar como Alison Beck, eu tentando desenhar como Will Eisner. Porque eu tinha muita preguiça, no geral, de desenhar. Eu não gostava de fazer expressões faciais, eu tinha preguiça de fazer corpo. Então, as ideias podiam até ser boas, mas os traços eram muito preguiçosos. E eu entendo que hoje em dia eu ainda faço um traço simples. E eu entendo que tem gente que faz traços ainda mais simples, mas tem gente que faz por estética e eu fazia por preguiça. É totalmente diferente. Aqui foi a minha fase tentando captar o que eu gostava da Alison Beck. Eu quero justamente um corpo que misturava um pouco do cartoon com um pouco do realismo, né? Mas falhava miseravelmente. Aqui já não tava mais tentando imitar ela. Aqui foi a minha fase tentando captar o Liniers do Macanudo. Então eu tive essas fases. Aqui Alison Beck, então dá pra perceber bastante. Tem um telefone. Acho que era do boy que eu conheci, que hoje é meu respectivo. Olha que emoção. Momentos de lembranças. Tem muitos quadrinhos que eu tinha ideias, mas eu nunca desenhava porque eu tava com preguiça. Aí eu já fui começando a fazer umas paradas diferentes, tentando desenhar com outros lápis. Tudo eu tentava fazer. Tudo pra mim era um grande estudo. Tudo bem que às vezes eu ficava meio frustrada, porque nunca saía do jeito que a minha cabeça queria que saísse. Olha isso. Que assustador. Mas eu fazia o possível, né? Nossa senhora, muita coisa assustadora. Sketchbook é isso, né, gente? Muitos estilos diferentes, quase nenhuma identidade. Porque eu fico vendo esses sketchbooks lindíssimos que as pessoas postam os vídeos. E aí eu acho que meio que oprime a pessoa que tá começando. Porque ela pensa, meu Deus, meus sketchbooks têm que ter essa composição, tem que ser incríveis assim. Eu faço um sketchbook com isso aqui, como pode? Eu acho que a gente, né? Aqui foi um desenho que eu fiz depois num muro. E, obviamente, ficou... Aqui tá melhor do que não tava no muro. Aí, eu rasguei um pouco. Olha, eu já tava... Olha só que modesta. Eu amo quando eu era jovem. Porque eu já era muito modesta. Eu já tinha feito um cartão de visitas
E aqui era tipo, tá a fim de encomendar uma ilustra? Nananã. E eu nem sabia desenhar direito, já tava fazendo ilustra por encomenda, tá entendendo? Ó, mais Alison Bechdel aqui. Uma pessoa modesta. Ai, nossa. Depois eu vou ler isso, porque eu chove. Ah, aqui foram os desenhos que eu fiz depois numa parede, num mural. E muitos quadrinhos, muitos quadrinhos. O mais engraçado de tudo é que eu usava meu sketchbook até o final, sabe? Aqui começou a ser muito estudo perdido, tem até conta de dinheiro aqui. Um monte de possibilidades de quadrinho, de logo de coisa, sei lá. Eu tentando desenhar uma pessoa que tava escorrendo catarro do nariz. Bem bonito. E você percebe que é tudo com lápis. No máximo eu usava, sei lá, uma canetinha. Eu tinha tipo umas 4 canetas Copic. Olha que lindo. Uau. Às vezes eu pulava umas folhas, nas quais eu nunca mais vou desenhar, porque tudo bom. Esse aqui tem 10 anos, eu não quero tocar. É meu guardadinho. Olha, já comecei a desenhar o boy nisso aqui, tá vendo? Ó, os primeiros desenhos do boy. E aí eu parei de desenhar nele, porque eu já tava muito desgraçado da vida. E olha, o melhor que tudo em branco, porque eu tava querendo desenhar com pressa, e aí eu desenhava só os quadrados. E nem boneco paleta eu fazia. E depois eu comprei um sketchbook de aquarela. Acho que nesse eu até fiz umas coisinhas mais bonitinhas. Mas ainda tem essas coisas horríveis, que eu tentava juntar técnica, já achando que sabia pra cacete. E tentando copiar foto. Aí quando eu ia desenhar que não era foto, saía assim. Eu tentando me fazer de super-heroína, como sempre. E eu fico muito triste que as páginas desse sketchbook Moleskine de aquarela eu gastei fazendo coisas que não envolviam aquarela a maior parte do tempo. Olha, desenhar uma coisinha só, gente, no Moleskine de aquarela, tô muito triste. Eu tentando fazer coisas incríveis e não rolava. Às vezes até rolava, mas olha isso. Tá ligeiramente bonitinho. Eu tentando desenhar, como todo bom artista, paisagem que eu estava vendo. No sketchbook de aquarela, amigos, eu só usava nanquim. Eu tinha muito medo da cor. E depois eu comecei a tentar fazer letterings. Isso aqui não é lettering, né, gente? Isso aqui é só minha letra disfarçada de lettering. Olha isso. Eu me lembro dessas coisas aqui lá pra 2014. Esse daqui eu fui até o final, mas também fui até o final fazendo isso, né? Tudo bem. Ó, gente, hoje em dia eu nem tenho dinheiro pra comprar Moleskine. Teria aproveitado bem, mas de certo modo eu aproveitei direito, né? Porque... E eu adorava comprar Moleskine. A metida. Também não tinha o que fazer com dinheiro. Ganhava um salário fixo, que Deus o tenha, e... não tinha que fazer dinheiro e comprar Moleskine. Esse já também foi um pouco depois daquele. Percebam que meus sketchbooks eram uma bagunça. Eu sou muito orgulhosa de meus sketchbooks serem uma bagunça. E assim, eu desenhava um pedaço de uma coisa e aí eu não gostava e aí eu passava pra próxima página, porque problema a gente finge que não está acontecendo. Não é mesmo? É mesmo. Eu adorava desenhar, tipo, pedaços das coisas. Esse aqui foi de 2015, porque eu me lembro disso aqui, que eu já tinha começado a postar no Instagram. Aí já tinha... Isso aqui são coisas de um zine meu chamado Vergonha Pocket. Ele ainda vende legal nos eventos, porque é muito engraçado. Eu depreciando a minha própria pessoa pra variar. E aí eu desenhava um por vez, né? Aqui foi da época do meu Catarse, do primeiro Catarse que deu certo. Olha a moto! Olha a pelada. E aqui, coisas do Catarse. Meu Deus, tem pessoas peladas aqui que eram adesivos. E eu sempre me desenhava com um saco de pão na cabeça. Eu tentando... Isso aqui depois virou uma estampa, obviamente não tava tosca assim. Acho que ficou meio assim, não lembro. E eu fazia tudo isso aqui, eu trabalhava 8 horas por dia e fazia essas paradas de noite. E no trabalho, porque eu procrastinava muito no trabalho. Que Deus o tenha. Olha esse sketchbook, tem até umas manchas aqui, tá vendo? Que goguento. Goguento em Salvador significa nojento, pra quem não sabe. Aqui eu tentando estudar anatomia, eu desisti muito depois disso. Pouco tempo depois disso, na realidade, né? Mas hoje em dia eu gosto muito de tentar aprender novas posições e tal. Mas nessa época eu tinha desistido. Ó, olha essas mãozinhas, gente. Vocês estão vendo essas mãozinhas? Então, sketchbook feio, é isso aí. A importância de um sketchbook feio é que você não tem piedade do sketchbook feio. Quanto mais bonito você quer que fique o sketchbook, gente... Cada quadrinho horroroso. Quanto mais bonito você quer que fique o sketchbook, mais difícil vai ser pra você preencher esse sketchbook. Ó, até tem e-mail aqui, céus. Mais difícil vai ser pra você preencher qualquer coisa que você
você pegar o papel e você diz, eu tenho que fazer uma obra-prima. Quando você começa a pensar assim, já foi, você vai ficar travado. Eu sempre me desenhava, até hoje, né, gente? Eu desenho assim, eu fazendo... Aqui foi um dos meus primeiros fanzines, então eu acho que esse foi anterior a esse de cá. Eu ficava desenhando no horário de almoço, do trabalho, e as pessoas ficavam dizendo, nossa, que lindo! Não concordo, hoje em dia não concordo mesmo. Aqui fui eu estudando expressões faciais, meio cartoonizadas e tal. Até hoje eu faço isso. Uma das minhas primeiras lojas virtuais, então aqui eu tentando fazer o logozinho da loja virtual. Hoje em dia eu tenho uma loja virtual. Olha só, eu lembro de um quadrinho que eu li, que tinha essa personagem, acho que é Clara Lago, eu esqueci o nome dela, de um fanzine que eu comprei quando eu tava fazendo mochilão. E aí, temos esse sketchbook, que eu gosto muito de sketchbook preto, porque eu tenho a tendência de enjoar. Mas eu adoro esse sketchbook. Ele tem muitas páginas em branco, obviamente que eu não vou preencher. E, mais uma vez, coisas em lápis, pessoas peladas, porque eu fazia aula de modelo vivo, e eu comprei uns livros de modelo vivo também. E o fato dele ser grande assim, me fazia não ter piedade mesmo dele, sabe? Eu tentando estudar perspectiva, eu comecei a ficar incomodada. Olha, a primeira vez que eu faço 38 dias, que eu fiz 38 dias, tem 5 anos. Eu tentando fazer quadrinhos de 38 dias, eu nunca tava satisfeita. Aqui foi o Catarse que deu errado em 38 dias. Eu fazendo quadrinhos pra postar. Eu fazia os quadrinhos aqui, desenhava e escaneava. Olha, meu segundo cartãozinho. E aqui foi a época que eu cortei meu cabelo. Então eu fazia já com o cabelinho assim. Já tava melhorando no traço, mas ainda tinha muita preguiça de fazer as coisas. Então era complicado, porque eu não via avanço nos meus desenhos, justamente porque eu não dedicava tempo pra eles. Hoje em dia eu tenho mais paciência com o meu desenho e eu me tornei uma pessoa que tem mais paciência de aprender. Porque eu acho que quando eu comecei, eu não tinha muita disposição pra aprender. Eu apenas queria desenhar. Então, depois eu fui reconhecendo os meus defeitos e quais as questões que me incomodavam no meu desenho, porque tem coisas que eu faço que são simples e não me incomodam. Tem coisas que eu faço ou que eu fazia, como por exemplo os bracinhos sempre perto da camisa e tal, que me incomodam. Então eu comecei a tentar ver como resolver isso, sabe? Tem coisas super abstratas, coisas que... Aqui era um quadrinho que eu acho que eu chamei de quadrinista invejosa. Eu já tava melhorando mais no desenho. E olha isso. Eu não tinha nem continuidade. Tipo assim, é como se fosse um livro que eu tive que virar aqui, porque eu apenas quis desenhar do outro lado. Sketchbooks feios, inclusive, eles não precisam de uma noção, de uma lógica. Você vai fazendo. Aqui foi uma piada com orgulho hétero. Pelo visto, a gente não mudou R$0, né? Porque tem 6 anos que eu fiz esse quadrinho. Aqui eu desenhando o boy. Olha, muito horrível isso aqui. Nossa senhora, meu Deus. Eu tentando desenhar com canetinhas coloridas. Aqui já experimentando com base no desenho do Fábio Lira, que inclusive é um quadrinista muito legal, vocês têm que ler. E eu gostava muito de fazer quadrinho com requadro. Hoje em dia eu nem faço mais assim, porque eu não tenho paciência pra requadro. Eu gosto de usar requadro de vez em quando, mas eu não gosto da obrigatoriedade do requadro. Ó que mentira, né? Requadro são esses quadros que ficam, né, nos quadrinhos. Aqui eu tava desenhando pra uma revista, já desenhava pra revista. Hoje em dia eu não consigo nem olhar pra esses negócios que eu fiz, mas assim, eu olho, porque me lembra, toda vez que eu tô me sentindo parada no tempo, me lembra que um dia eu já desenhei daquele jeito específico e que não tem mais nada a ver comigo. E olha, eu ainda tinha muita preguiça de fazer as expressões, é tanto que muitas vezes quando eu via que eu não ia conseguir fazer do jeito que eu queria, eu apenas desistia de fazer. Aqui eu fazendo piada com concurso público, mal sabia eu que, né, concurso público. Uma lágrima, caindo várias lágrimas, porque hoje em dia eu te daria o céu, concurso público, daria sim. Hoje inclusive, só fazendo uma pequena pausa, eu vi um tweet de uma moça falando que ela tá muito feliz no home office. Aí eu falei que um ano de home office eu já quero ser... Um ano de home office como ilustradora eu já quero ser advogada. Porque as pessoas pensam que é fácil.
Não é fácil não. Você assistir os vídeos aqui que eu falo. É legal, porém não é fácil. Eu adoro falar fácil. Eu já desenhava, gostava de fazer muitas achurinhas, mas eu ainda tinha muito medo. Percebam que nos meus primeiros sketches, sacudiu tudo aí, né? Pausa. Nos meus primeiros sketches eu usava mais aquarela, tentava fazer coisa com copy. Depois eu comecei a fazer mais coisas em preto e branco e eu achei que essa seria a minha estética para sempre. Até eu e o lápis de cor e a aquarela e tal voltarmos a nos entender. Aqui eu já usava o lápis azul por baixo, uma coisa que eu adotei pelo resto da minha existência na Terra. Olha, aqui já tava ficando bem melhor. Mas essa mão aqui, puta que pariu. Só que eu comecei a entender quais eram as coisas que eu ia continuar fazendo e quais eram as coisas que eu tava fazendo só por preguiça. Essas boquinhas eu faço até hoje. Tem coisas que eu ainda gosto de fazer. Várias coisas eu abandonei no meio, tá vendo? Porque eu comecei a ver que não tava afim. Aqui foi uma das primeiras vezes que eu fiz 38 dias. E eu não gostei, e aí eu parei. E sempre nesse estilo, né? Eu começo a fazer uma coisa numa página, não gosto, finjo que ela não existe e passo para a próxima página. E aqui foi de 2013. Nossa, e eu pegava os sketchbooks e abandonava, depois voltava pra eles e tal. Um exemplo básico de sketchbook que eu abandonei e voltei pra eles depois foi esse aqui. Esse sketchbook, na verdade, foi um monte de papel craft que eu comprei numa papelaria e mandei encadernar. Isso foi em 2015. E aí em 2015 eu tava tentando usar ele e eu vi que, bem, eu não tava sendo muito bem sucedida. Tentei várias vezes, fiz várias coisas e aí você vai ver que eu comecei a parar. E aí eu comecei a pegar o papel pra anotar recado, a fazer umas coisas de lápis pra ver. Aí eu peguei uma posca e ficava desenhando nele aqui. Tentei usar de várias formas, até que um dia eu desisti. Aqui eu ainda tava usando. Aí um belo dia eu voltei e tentei experimentar lápis de cor nele. E comecei a experimentar lápis de cor, pastel, esses negócios. Esse daqui eu não gostei. Aqui é ainda da época porque eu ficava pulando página, bem louca. Aí eu tentei usar tinta com ele, copiando foto de Pinterest, essas coisas. E muito tempo depois eu voltei pra ele. E aí é bem diferente do que eu fazia no início, né? Vamos combinar aqui. Aqui, eu acho que já tá bem diferente, tá? E olha isso, esse aqui eu tenho orgulho. Esse aqui eu tenho orgulho sim. Não sei se consigo refazer, porque às vezes você tá num dia bom e aí você entende um pouco mais a configuração do mundo e aí você faz. Tem outros dias que você vai reproduzir, tá tudo cagado. Gostei muito desse. E esse foi lápis de cor e pastel. Um dia que eu tava muito bem. Esse eu gosto, mas já não gosto tanto. Mas lápis de cor e pastel também. Aqui é daqueles velhos. Olha, eu desenhei o boy de novo. Olha essa trajetória desenhando o boy. Olha só, ele tá aqui até do ladinho. Apareceu aqui agora. Tão lindo esse neném. Isso aqui eu desenhei e você assistindo televisão. Aí aqui eu voltei a usar lápis azul nele. Eu comecei a entender o que eu queria fazer com esse papel. E eu ainda estou usando ele. Eu ainda tô tentando estudar luz nele, fazer essas coisas. E eu pego muita foto de Pinterest pra poder fazer nele. Eu acho que nesse daqui ainda não tem mais nada, porque eu ainda tô estudando nele. E tem muitos outros sketchbooks feitos. Esse daqui dá pra ver claramente que tem muito tempo que eu fiz isso, porque a diferença entre esse e esse aqui já é bem grande. Esse foi em 2015 e esse foi ano passado. Não, ano passado não, esse ano mesmo. Então já tem bastante diferença do que eu fazia antes para o que eu faço agora. Mas eu fiquei fazendo isso por muito tempo, muito tempo. Por isso que eu me irrito quando alguém fala que é dom. Mas isso já é assunto para outro momento. A dica que eu dou pra você é: não tenha medo do seu sketchbook. Não precisa gastar R$100 no sketchbook, a menos que você queira um sketchbook por motivos de quero que ele vire um portfólio depois. Então aí você pega um sketchbook feio, e por feio digo aquele sketchbook que você vai fazer qualquer coisa, que você vai desenhar sem nenhuma composição, que você vai ficar fazendo só para estudo mesmo. E quando você quiser fazer uma pinturona, um negócio bonito, aí você pega ele e você faz. Obviamente, esse sketchbook aqui eu não vou fazer isso, né? Mas acidentalmente aconteceu de eu fazer uma coisa que eu gostei aqui. Mas todos os meus sketchbooks, no geral, são 100 ilustrações pra eu gostar de uma. É a realidade. Não tenha medo do seu sketchbook. E perceba que esse sketchbook me custou R$13. Esse daqui eu comprei os papéis craft
e mandei encadernar na papelaria mesmo que eu comprei. Isso foi em BH. E aí eu fiz. Então, tipo, se você quiser fazer um sketchbook com folha de aquarela, você pode comprar a folha grande, avulsa, cortar e mandar encadernar também. Fica mais barato do que você comprar aqueles sketchbooks de R$100 de aquarela, pelo amor de Deus. Não faça isso com você mesmo, a menos que você tenha dinheiro sobrando. E é isso. Eu espero que a gente se veja na próxima semana. Eu estou tentando, como eu já disse antes. Um beijo enorme, vá desenhar. Tchau!